Olá, eu sou a professora Adriana Borges e o título desta videoaula é Os Primórdios da Educação Especial, Personagens e Práticas. Esta aula tem como objetivo apresentar os pioneiros da educação especial. Embora outros profissionais também tenham se dedicado ao campo, o lugar de prestígio da medicina contribuiu para que o trabalho dos médicos tivesse grande repercussão, aceitação e desenvolvimento em termos da educação para pessoas com deficiência. Desse modo, alguns médicos se destacaram no que diz respeito à educação desses sujeitos. Nesta aula, vamos conhecer alguns destes pioneiros. Vocês conhecerão um pouco da trajetória de Ittar, Séguin e Montessori. Serão disponibilizadas leituras complementares que discutem o papel destes pioneiros. Se houver dúvidas sobre algum termo, você deve registrar e pesquisar. Ittar. Ittar já era um médico reconhecido na educação dos surdos quando, na virada do século XVIII para o século XIX, foi encontrado um menino que ficou conhecido como Victor de Aveyron, com hábitos selvagens em uma floresta do sul da França. Uma junta médica foi reunida para discutir o caso. Dentre os médicos estava Pinel. Philippe Pinel já desfrutava de bastante prestígio nessa época e havia contribuído para a humanização do tratamento dispensado aos chamados naquele tempo de doentes mentais. Assim, não houve surpresa alguma nem contestação quando ele concluiu em seu relatório que o diagnóstico do menino era idiota, termo psiquiátrico utilizado na época para denominar sujeitos com deficiência intelectual e que por isso fora abandonado. Não haveria possibilidade alguma de educá-lo, porque não era viável restaurar seus sentidos e faculdades mentais danificadas. Ittar se opôs a Pinel, acreditava no poder da educação e que o homem não nasce homem, mas se torna humano através da educação. Por determinação do governo, ele assume a guarda da criança. Durante 10 anos, Ittar trabalhou ativamente com Victor de Aveyron, tendo registrado sua metodologia em relatórios. Ittar é considerado uma figura central na educação especial, pois ele criou um método de ensino. Séguin. Cidadão francês que viveu na efervescência do século XIX, Séguin ficou conhecido como educador de idiotas e foi o primeiro médico a descrever as características físicas das pessoas com síndrome de Down. Apesar de não ter tido a notoriedade de outros médicos educadores, pode ser considerado um dos fundadores da educação especial para pessoas com deficiência intelectual. A influência de sua obra pode ser percebida ainda hoje, embora seu trabalho seja pouco conhecido entre nós e até mesmo em seu país de origem. Ele fundou em Paris a primeira escola para a educação integral das crianças atrasadas, como eram compreendidas na época. Esse empreendimento de Séguin pode ser considerado bastante inovador em relação às propostas até então existentes, que apontavam em duas direções, ou isolamento total ou recolhimento em asilos. Esses espaços recebiam todo tipo de pessoas consideradas desviantes, junto às quais não era promovido qualquer tipo de atendimento educacional. Séguin, em sua escola e em sua obra, propõe um trabalho educativo efetivo com crianças diagnosticadas, àquela época, como idiotas. Em 1970, o cineasta mineiro Elvésio Raton entrou no Hospício de Barbacena e flagrou na ala infantil diversas crianças, algumas com deficiência. As imagens fortes e reais demonstram que a institucionalização das crianças com deficiência perdurou por vários anos. A escola demorou a ser considerada um direito para esse público. Maria Montessori. O trabalho de Maria Montessori com crianças com deficiência no final do século XIX e início do século XX, e mais tarde voltado para todas as crianças, revolucionou a perspectiva da sociedade de sua época em relação ao desenvolvimento do homem e à educação, principalmente das crianças com deficiência intelectual. Assim, as primeiras ideias do que viria a ser o sistema Montessori de educação surgiu durante um período em que Montessori trabalhava na clínica psiquiátrica da própria universidade em que se formara, a Universidade de Roma, local onde estavam internados adultos com distúrbios mentais e crianças com deficiência intelectual. No dia 6 de janeiro de 1907, é aberta a primeira Casa dei Bambini. Eram 50 crianças dirigidas por uma professora escolhida por Montessori, sendo que esta última permanecia observando as crianças.
Foi fabricada uma mobília sob medida, como se fossem móveis de uma casa. Montessori mandou fabricar um material igual ao que já havia utilizado em uma instituição para crianças deficientes e que aparentemente não se parecia muito com o material escolar convencional. Dessa experiência despontou o início da pedagogia científica baseada no método experimental. Vimos nesta aula que alguns dos principais pioneiros da educação especial foram médicos, e isso trouxe desdobramentos que você terá a oportunidade de conferir através das indicações de leitura e refletir em nossas próximas aulas. Veremos também que no Brasil tivemos um importante papel de uma pioneira, Helena Tipoff, que influenciou fortemente a educação especial em Minas Gerais e em todo o país. Caso tenha dúvidas, anote para discutirmos. Abraços e até breve.